Olá, através desse vídeo vou explicar para vocês sobre a proteção internacional dos direitos humanos, bem como acerca das formas de resolução de conflitos internacionais à luz do atual sistema sociopolítico em que vivemos. Inicialmente, é importante conceituar que os direitos humanos são os direitos e liberdades básicas que devem gozar todos os seres humanos, pressupondo o acesso às condições elementares para o gozo de uma vida digna, além de garantir a liberdade de pensamentos e de expressões e a igualdade perante a lei. São os direitos humanos básicos: o direito à vida, a liberdade de expressão, de opinião e de religião, direito à saúde, à educação e ao trabalho, dentre outros. Ademais, os direitos humanos são uma garantia de valores de abrangência universal. O objetivo é garantir o mínimo para a vida humana ser digna e respeitada, segundo as próprias liberdades. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, os direitos humanos significam a garantia de proteção às pessoas. Isso abrange as ações ou as falhas delas, por parte do Estado que possuam por um risco à dignidade da vida humana. Dessa forma, podemos dizer que os direitos internacionais de proteção dos direitos humanos são um conjunto de normas, órgãos e mecanismos internacionais surgidos a partir de 1945, com o intuito de promover a proteção dos direitos humanos em todo o mundo. Na atualidade, existem 3 sistemas regionais de proteção: o interamericano, o europeu e o africano, e o sistema universal, as Nações Unidas. O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos tem fundamental papel de concretização dos direitos humanos na América. Este julga violações aos direitos humanos, especialmente em relações a direitos civis e políticos e econômicos, sociais e culturais. É composto de 2 órgãos que vêm a supervisionar e fazer recomendações aos Estados-membros das Organizações dos Estados Americanos, a OEA, que reconhecem fortemente a competência da Corte, atuando assim de forma consultiva e contenciosa para a resolução de conflitos sociais. Assim, a Corte tem 2 fundamentais funções dentro do sistema: a contenciosa e a litigiosa. Dessa forma, destaca que a função contenciosa é a competência de julgar os casos encaminhados pela comissão. Já a função consultiva ou litigiosa, por sua vez, refere-se à capacidade da Corte para interpretar a Convenção e outros instrumentos internacionais de direitos humanos. Basicamente, trata dos casos em que se alugue que um dos Estados-membros tenha violado os direitos à liberdade protegidos pela Convenção. Pode ser até a forma de orientação e suporte no crescimento dos direitos humanos na América Latina. Tais funções permitiram que fossem estabelecidas discussões fundamentais para a efetivação da proteção dos direitos humanos. Por exemplo, o habeas corpus, as garantias judiciais, a pena de morte, a responsabilidade dos Estados, entre outros. Agora, passando para o sistema europeu. O sistema europeu surgiu ao final da Segunda Guerra Mundial, contexto histórico marcado por atrocidades e violações aos direitos humanos, por ter sido o primeiro sistema efetivamente instalado, o considerado como um do maior grau de evolução e influenciador dos demais sistemas regionais. A Convenção Europeia de Direitos Humanos de 1950 é um tratado regente dos sistemas europeus de proteção aos direitos humanos, cuja finalidade é estabelecer os padrões mínimos de proteção que devem ser respeitados pelos Estados-membros. Ressalta-se ainda que a Convenção Europeia abrange quaisquer pessoas sujeitas à jurisdição destes Estados, independentemente da nacionalidade. Dentre os órgãos estabelecidos pela referida Convenção, destaca-se o Comitê de Ministros, que tem a função diplomática. A Comissão Europeia dos Direitos Humanos desempenha as funções de
interligação das denúncias e análise dos critérios de administração das petições, e a Corte Europeia dos Direitos Humanos, que tem a função de julgar casos de violação dos direitos humanos. Por fim, vamos falar sobre o sistema africano. O sistema africano, por sua vez, é o sistema regional mais recente de proteção aos direitos humanos. Tem como principais documentos sobre seus mecanismos a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, de 1986, a Carta de Banjul, as Organizações de Unidade Africana, a atual União Africana, que é de 1963, a Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos, a Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos. A Carta Africana, diferentemente da Convenção Europeia e Americana, traz, além das previsões de direitos civis e políticos, a previsão dos famosos direitos de segunda geração, quais são os direitos econômicos, sociais e culturais, bem como estipula os direitos dos cidadãos, não só os direitos como também os deveres. Entretanto, apesar dos referidos avanços, tal documento foi duramente criticado por apresentar conceitos vagos e ambíguos, os quais acabavam por permitir violação a direitos humanos. Ademais, também recebeu críticas pelo fato de não haver na carta qualquer menção à Corte Africana, tendo sido previsto inicialmente somente a Convenção como órgão capaz de dirimir os conflitos envolvendo violações aos direitos previstos na Carta Africana. Dessa forma, compete à Comissão Africana a análise, a admissibilidade da denúncia e julgamento da ação, sendo composta por 11 membros com mandatos de 6 anos. Ademais, cabe à Comissão Africana a análise dos relatórios emitidos pelos Estados-partes quanto às medidas adotadas internamente para a proteção. Quanto aos mecanismos de solução pacífica de conflitos internacionais, são diversos os meios de solução pacífica de conflitos internacionais, cujos são doutrinarmente divididos em meios diplomáticos, políticos e jurisdicionais. São exemplos de soluções diplomáticas a negociação bilateral ou multilateral, a prestação de bons ofícios e a mediação. Na negociação bilateral é a forma mais simples de solução de conflitos, sendo responsável pela solução de elevado número destes, uma vez que nada mais é do que um entendimento direto entre os Estados, sem qualquer intervenção de terceiros. As negociações multilaterais são realizadas com a assistência de um ou vários Estados terceiros. Elas se realizam por meio de conferências, nas quais comparecem todos os Estados interessados, direta ou indiretamente. Os Estados produzem resoluções ou tratados de modo a solucionar um conflito existente ou evitar potenciais conflitos futuros. Os bons ofícios indicam a intervenção de um terceiro Estado ou ator importante, como o secretário-geral da ONU, que tenta aproximar os Estados litigantes para que estes encontrem um melhor diálogo. Trata-se, na verdade, de um entendimento direto entre as partes, apenas facilitado pela ação de um terceiro. O prestador de bons ofícios deve criar um ambiente favorável para os litigantes solucionem o conflito. No entanto, se tomar frente na negociação, entre os casos mais conhecidos de bons ofícios, podemos mencionar o do governo português, em 1864, para o restabelecimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a Grã-Bretanha, em consequência da questão Twistier. Entre 1862
a 1865. A mediação também se caracteriza pelo envolvimento de um terceiro no conflito. No entanto, o mediador tem um papel mais ativo na solução de contenda, uma vez que este procura conhecer o motivo do desentendimento, bem como as razões de cada parte, chegando a propor as bases da negociação. Meios políticos comumente são considerados meios políticos de solução de disputas internacionais aqueles encontrados no âmbito de organizações internacionais. Quando foram criadas as primeiras organizações internacionais, os Estados determinaram a elas a finalidade principal de manutenção da paz, em particular pelo apaziguamento e pela prevenção das tensões internacionais. Meios jurisdicionais. As formas jurisdicionais de solução de controvérsias internacionais são baseadas em uma decisão obrigatória, fundada no direito e dada por personalidades independentes das partes. A arbitragem e a solução jurídica são meios jurisdicionais de solução dos conflitos internacionais. Tanto a arbitragem quanto a solução judiciária se fundamentam na vontade das partes envolvidas no litígio, pois, diferentemente do que ocorre na ordem interna, em que a submissão à justiça é obrigatória, na ordem internacional só é possível recorrer a um processo jurisdicional, caso todas as partes envolvidas consintam. Em ambos os casos, há um processo contraditório, em que é garantido o direito de defesa e igualdade das partes. Em seguida, é proferida uma decisão emanada por um órgão imparcial, que pode ser individual ou coletivo.